Charles na área de novo, e o assunto ainda é Primeira Guerra Mundial. Aqui atrás de mim eu tenho aqui, ó, como vocês podem ver, o campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. As tropas como estão ali, ó, elas estão em combate, um combate decisivo, uma das batalhas importantes que ocorreram na Europa. Lembramos que essa Primeira Guerra Mundial ela começa com um choque de impérios, né, e rixas entre a França e a Alemanha, a Inglaterra e a Alemanha, e o próprio Império Russo e o Império Austro-Húngaro. E lembramos também que o estopim, a gota d'água para o início da Primeira Guerra, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por uma pessoa que era vista como um líder de um movimento popular na Sérvia. Tá? Não vem ao caso o nome dele aqui agora. Mas essa pessoa, com este gesto de assassinar o arquiduque, ele causa o início, propriamente dito, da Primeira Guerra Mundial. E nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu também nos oceanos. No Oceano Índico, no Oceano Pacífico, como nós podemos ver no mapa lá acima. Neste mapa tem a movimentação de todas as tropas por todo o globo. Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, o próprio Mar Mediterrâneo. Tá? Então não foi só um conflito, um combate somente em território europeu. Apesar de que as Américas não foram invadidas em nenhuma parte e nenhuma vez na Primeira Guerra Mundial. Tá? Mas Estados Unidos, que faz parte da América do Norte, teve grande participação na Primeira Guerra e foi um dos responsáveis pela vitória da Tríplice Entente sobre a Tríplice Aliança. Nós sabíamos que a Tríplice Aliança era formada por alemães, pelo Império Austro-Húngaro e outros países. E sabemos que a Tríplice Entente era formada por Inglaterra, Itália, Estados Unidos e o Império Russo e outros países menores. Mas nós temos aí um combate de proporções mundiais, tá? Proporções mundiais. E essa Primeira Guerra vai trazer algumas situações que nós vamos continuar vendo. Situações essas como o uso de trincheiras e de gás venenoso na Primeira Guerra Mundial. O gás venenoso, por exemplo, começou a ser utilizado pelos alemães, acabou dizimando vários soldados naquela guerra, principalmente soldados de infantaria. Mas também nós temos o uso das trincheiras. As trincheiras elas eram um tipo de recurso na Primeira Guerra Mundial que acabou tornando a guerra, vamos dizer assim, uma guerra sem deslocamento, porque as pessoas ficavam naquelas valas, né, naquelas valetas ali, os exércitos ficavam ali por um bom tempo, 1 mês, 2, 3, 4 meses às vezes. E ali eles faziam de tudo, sua alimentação, suas necessidades fisiológicas, também enterravam seus mortos, cuidavam dos doentes. Então nas trincheiras era um ambiente bem pesado e às vezes com um cheiro insuportável. Essas trincheiras elas foram utilizadas até o final da Primeira Guerra Mundial. Nós temos então, pela Tríplice Aliança, os alemães que tiveram num primeiro momento da guerra um avanço sobre alguns territórios. E temos na Tríplice Entente a participação do Império Russo, que não foi até o final da guerra, porque o Império Russo estava com problemas em seu próprio território, devido ao movimento socialista que estava surgindo ali, como lideranças como Stalin, Trotsky e outros mais. E o Império Russo foi obrigado a se retirar da Primeira Guerra em 1917, em fevereiro, para tentar estancar a Revolução Socialista em seu país. Mas, em contrapartida, no mesmo ano, meses depois, os Estados Unidos entram na guerra no lugar, vamos dizer assim, do Império Russo, porque eles entram no grupo da Tríplice Entente. E Estados Unidos esse que vai ajudar a vencer a guerra e dar a vitória à Tríplice Entente juntamente com a Inglaterra. Outra situação que ocorre foi que na Primeira Guerra Mundial nós tivemos práticas genocidas, como por exemplo o caso dos armênios, tá? Principalmente porque o Império Turco-Otomano controlava muitas áreas extensas e a Armênia fazia parte de uma dessas áreas. Muitos armênios, contrários ao domínio do Império Turco,
eles se aliaram aos russos, que eram inimigos do Império Turco, e aí causando então a ira desses turcos. Assim sendo, muitos homens foram convocados pelo exército turco para cavarem trincheiras e depois os mesmos serem mortos. Muitas pessoas que ficaram nas cidades foram levadas para os campos de concentração, onde mulheres e crianças eram vendidas como escravas e todo tipo de abuso e violência acontecia. Então, um desses crimes de guerra foi isso, né? Foi essa perseguição aos armênios pelo Império Turco. Além da utilização, né, desse gás venenoso aí, um deles era o gás sarin, que causava danos profundos aos soldados da época. Mas a guerra ela foi indo, que vai chegar um momento, em 1918, 4 anos depois de começar, que já não estava como eu mostrei no mapa para vocês lá atrás. Essa guerra já não tinha proporções mundiais. Ela apenas, já com os países desgastados, óbvio, né? Ela se concentrava ali na chamada frente ocidental da guerra. Tá? E uma ofensiva dos aliados, tá, organizada, foi o último grande movimento militar da Primeira Guerra Mundial. Tá? E esses aliados foram completamente derrotados. Os alemães foram derrotados. E os alemães eles representavam a última resistência da aliança. Tá? Então eles estavam mantendo a guerra viva ainda em 1918, mas ela já entraria em 1919 se dirigindo para o fim. Essa guerra ela teve alguns números para vocês: 9 milhões de mortos, 21 milhões de feridos e mais de 7,5 milhões de desaparecidos. Foram números incríveis para a época, claro, devido à proporção da população mundial. Em 1914 nós temos uma população mundial que não era tão grande como nos dias de hoje, mas para aqueles anos foi uma verdadeira carnificina. Tá? Então é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, me procurem aí nas mídias sociais, na própria plataforma de ensino. Eu estarei à disposição de vocês. E esta foi a videoaula de número 2 de 3 aulas da Primeira Guerra Mundial. Um grande abraço para vocês, até a próxima.